Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre as ações voltadas a crianças e adolescentes no país. Um levantamento mostra que 10 milhões de crianças e adolescentes no Brasil vivem em situação domiciliar de extrema pobreza. A Fundação Abrinq divulgou uma lista de projetos que poderiam ser discutidos no Congresso Nacional. A pandemia agravou a crise envolvendo o grupo populacional de 0 a 14 anos. Os desafios e as ações para crianças e adolescentes no país, em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado, Vitor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq, participando da programação da Jovem Pan. Vitor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan e agradecendo sempre a toda a equipe da Fundação Abrinq. Bem-vindo, Vitor. Olá, obrigado a todos e a todas. O convite, a oportunidade de falar um pouco sobre criança e adolescente no Brasil. Sem dúvida. Bom, esse é um tema importante, um tema sensível sempre. E eu começo perguntando, a Fundação Abrinq divulgou um documento que é o Caderno Legislativo para esse ano de 2023, ou seja, são propostas que a Abrinq faz para o Congresso Nacional, principalmente, para que nós tenhamos propostas em favor das crianças e dos adolescentes. A gente já tem o Estatuto da Criança e do Adolescente e eu começo perguntando, essas sugestões visam modificar, aperfeiçoar o próprio estatuto ou criar novas medidas em favor das crianças e dos adolescentes aqui no Brasil? A Fundação Abrinq começou há 33 anos, exatamente um pouco depois da Constituição, que tem no artigo 227 todos os direitos de crianças e adolescentes. E como você disse, nosso arcabouço principal é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma legislação, mas que necessita de outras no entorno para poder implementar políticas públicas. Então, a Fundação trabalha sempre passando informações e montando cenários da infância e da adolescência e compartilhando, principalmente no legislativo, para que a gente possa trazer sempre segurança jurídica, que a gente tenha a defesa de direitos de criança e adolescente sempre como tema e com qualidade, com informação. Então, senadores e deputados munidos de informação para poder fazer uma boa legislatura. E nesse ano de 2023, a gente fez um caderno, que é o 10º ano do caderno, com um balanço da legislatura anterior e com todo um arcabouço mostrando para quem está chegando, inclusive, né, que não necessariamente são deputados e senadores envolvidos com a temática, um pouco sobre educação, saúde, proteção, como se dá a criança e adolescente nesse ambiente. Agora, acho que é importante a gente destacar para os nossos ouvintes e telespectadores qual é a porcentagem, se é que a Abrinq tem esse levantamento, a porcentagem de projetos propostos para as crianças e adolescentes no Congresso Nacional. Porque a gente imagina que os temas são variados no Congresso, imagina 513 deputados e tantos senadores propondo leis, mas em relação à criança e ao adolescente, qual é a porcentagem de medidas que podem favorecer essa área aqui no Brasil? Aproveitando, no nosso site, todo mundo pode baixar essa publicação, está em PDF, onde tem esses números todos detalhados, mas tem inclusive um comportamento interessante, né? No primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, no primeiro ano tem um número muito grande de propostas, e esse número vai decrescendo, onde eles vão trabalhando o que foi proposto, e é sempre em torno de 12% das propostas ligadas à criança e adolescente. Mesmo nessa última legislatura, né, que a gente teve o Covid, teve muita proposta ligada, né, a acolhimento, né, a área de saúde focada em criança e adolescente. Então, começa com um número muito grande, ele vai decrescendo, mas sempre com uma proporção ali em torno de 12% falando de criança e adolescente. Interessante. E, inclusive, no ano passado, foram mais de 2.600 projetos propostos para essa área das crianças e dos adolescentes. Agora, para tentar esclarecer o público, dando informações bem práticas, quais são as propostas que a Fundação Abrinq defende para evoluir, para se avançar? A gente sabe que são inúmeros os temas, recentemente a gente viu os ataques nas escolas, a gente tem problemas também de nutrição das crianças ainda, a pandemia agravou muito essa situação, é só sair aqui na região da Avenida Paulista, a gente vê hoje famílias inteiras morando na rua, não que isso não existisse antes, mas antigamente a gente via mais homens apenas nas ruas, mas agora são famílias inteiras. O que é possível fazer? Quais seriam
ou qual seria o ponto principal para se melhorar uma legislação para esse público aqui no Brasil, Vitor? Como você disse, são muitas propostas, né? Às vezes mais de quase 8.000 propostas. Então a gente decupa isso, tira as propostas que são ali por volta de 1.000, que tem a ver com criança e adolescente. De novo, uma separação, qualificamos e separamos ali educação, saúde e proteção. As propostas são em torno de 48% na área de proteção, 24%, 25% ali saúde e educação. E evidentemente que, assim como outros assuntos na agenda, depende um pouco do que está colocado naquele momento, né? Então, por exemplo, na área da educação, está em tramitação o Sistema Nacional de Educação, que para nós é muito importante, né? Se falou muito do SUS, né? É o que seria na área de educação ligado ao Sistema Nacional, como deve funcionar. Então, está colocado na agenda. A Fundação trabalha nesse sentido. É muito importante, a gente deve lançar, inclusive, esse ano uma campanha falando sobre vacinação, a importância da vacinação. Então, mais uma temática. Toda a temática de assistência social, então o SUAS, que também foi aprovado, Sistema Único de Assistência Social, para que toda essa legislação esteja aprovada e contemplada, e aí com o segundo passo, né, que precisa estar no orçamento. Então, nosso trabalho é de mobilizar o parlamentar, compartilhar informações. A Fundação Abrinq tem assento no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, e juntamos todo esse banco, essas informações. Evidentemente que para o público em geral a gente dá de uma forma resumida, mas nesse caderno que está à disposição dos parlamentares tem muitas informações. E aí sempre separando educação, saúde e proteção, e a gente trabalhando nas comissões, entendendo que as aprovações são importantes e, às vezes, alguma lei que também não é interessante, que ela não vá para frente, né? Conversando com o Vitor Graça, que é gerente executivo da Fundação Abrinq, falando sobre a qualidade da educação, Vitor, de que maneira também a Abrinq pressiona, vamos dizer assim, no bom sentido, claro, as assembleias legislativas dos estados e as câmaras municipais, porque muitas ações podem ser tomadas do ponto de vista local também, já que as cidades são responsáveis, claro, pela educação, o estado também e não só leis que venham do Congresso Nacional. A gente falou da legislação, como você disse, que vem do Congresso Nacional, mas normalmente, né, as políticas públicas, como você disse, Estado e município, são muito importantes de serem implementadas. Então, a gente aqui na Fundação tem um foco muito grande na educação infantil, então, o acesso à creche. Mais de 50% das famílias são lideradas por mulheres que precisam sair para trabalhar, precisamos ter o acesso à creche. Então, já tem a previsão que até o ano que vem, que a gente já sabe que não vai ser alcançado, de 50% de acesso à creche, só tem 30%. Então a gente luta para que tenha políticas públicas e fazemos projetos nossos específicos. Então, acabamos de fechar um edital, vamos fazer reformas em creches, formação na educação infantil, que é muito importante, trabalhando também na educação fundamental, no primeiro, segundo, terceiro ano. Você citou de novo a pandemia, muito problema com a alfabetização, e daí para frente. Então, várias políticas públicas que a gente trabalha pós-aprovações para que elas sejam implementadas, colocadas no orçamento e que sejam disponibilizadas para a população. Ô Vitor, qual que é a leitura que a Abrinq faz? Porque a gente sabe que a educação, assim como a saúde, mas a educação tem recursos que são colocados no orçamento com recursos bem definidos, ou seja, não são recursos que variam, né? Você pode até ampliar, mas reduzir nunca. E eu pergunto, por que a gente muitas vezes não nota avanços nessa área da educação? Muito pelo contrário, a gente vem acompanhando muitos retrocessos. Claro que a pandemia provocou um abismo, uma situação que já era ruim acabou ficando pior, isso é importante dizer, mas por que muitas vezes, tendo recursos, prefeituras, estados e até o governo federal não conseguem fazer com que a educação melhore no Brasil? Eu sei que é uma pergunta muito genérica, muito grande, que a gente podia ficar horas aqui falando, mas de que maneira é possível fazer uma leitura dessa questão, dessa problemática? Como você disse, é uma questão de orçamento, precisa
cada vez mais orçamento para a educação, e a gente fala, hoje até no novo arcabouço, estão separando o recurso do Fundeb, né, para ele não ser retirado, precisa ser mantido para ter uma educação de qualidade. E a gente fala muito em gestão, né? Então, quem trabalha no nosso setor, a gente olha todos esses dados, tem a noção das dificuldades, mas precisa ser otimista também, né? E entender que tem projetos e tem algumas soluções que podem ser implementadas. Então, a gente tem o caso, por exemplo, Sobral, né, que foi muito importante, né, e podemos ver casos externos, né? Então, se você vê o investimento na Coreia do Sul, 20 anos de investimento em educação, com gestão, com qualidade, o que pode fazer, o que pode mudar o país, né? Então, essa é uma porta de saída, né? A economia precisa crescer, precisa ter CAD único, precisa ter transferência de renda, precisa ter emprego, mas o foco, a porta de saída, eu acho que é a educação. Pois é, e falando sobre o cenário da infância e da adolescência aqui no Brasil, a gente sabe que os problemas são muitos, os desafios são muitos, as crianças que ficaram fora da escola nesse período da pandemia, muitas não tiveram acesso à alimentação, né, porque muitas iam para a escola e vão até hoje para a escola e na escola fazem as refeições. Em relação a esse cenário, o cenário no Brasil hoje da infância e do adolescente, é um cenário que é possível rotular como preocupante, razoável, bom? Como é que é possível rotular? O cenário é preocupante, até porque várias reportagens já mostram o aumento da pobreza, né, e da extrema pobreza. Então, tem crianças vivendo com R$10 por dia. Isso é impossível. E, como você disse, o impacto da pandemia eram 9 milhões de crianças que dependem ou que dependiam da alimentação escolar, às vezes com uma única alimentação do dia. Esse número pode ter crescido, a gente teve a volta às aulas agora e nós vamos entender como que está essa situação. Já temos dados mostrando a deficiência nutricional e às vezes obesidade com desnutrição, né? Por conta da falta de recurso, são alimentos comprados com super processados, que são mais baratos e que não fazem bem à saúde. Então, a gente tem uma questão da volta às aulas, com uma defasagem de pelo menos 2 anos em relação à educação, que você vai ter que fazer um investimento. E a criança que está chegando com uma renda menor, com uma alimentação pior, ou seja, a gente tem um quadro bem preocupante. Mas, de novo, a gente olhando os indicadores estavam ruins, pioraram muito, agora a tendência é a gente voltar e fazer um investimento para trazer de volta a melhoria da qualidade. Agora, já que essa situação é tão difícil, tem um outro dado que a própria Fundação Abrinq disponibiliza, que a população de 0 a 14 anos, cerca de 10 milhões de pessoas dessa população vivem em situação de extrema pobreza. Esse número é muito assustador, é muito grande e eu imagino que se essas crianças, adolescentes estão nessa extrema pobreza, não necessariamente eles estão fora da escola ou boa parte por causa disso está fora da escola, muitas vezes essas pessoas acabam ajudando os pais, vão trabalhar logo cedo. Aí a gente tem uma questão, novamente, dos dados, né? Os dados foram muito impactados na pandemia, então você teve, por exemplo, as crianças não mostram o abandono nos dados, a gente vai ver um pouquinho mais esse ano. Parte das crianças, eu diria, você falou 0 a 14, mas a gente já conseguiu medir de 14 a 17, teve sim um aumento no trabalho infantil, por volta de 200 mil adolescentes estão no trabalho infantil, e é evidente que essa correlação entre renda ou falta dela, né, e a procura do trabalho infantil estão inteiramente ligadas. E de novo, quando a gente falou lá para trás do caderno, de mostrar a legislação, a gente vai ter que fazer um esforço no que é chamada busca ativa, né? Um esforço coletivo da União, dos estados, das cidades, da sociedade, em busca dessas crianças que ainda não voltaram para a escola, para que elas voltem para um ambiente seguro, para um ambiente que vão cuidar da nutrição, que vai cuidar do futuro delas.
Agora, o Vitor, ainda em relação a essa situação das crianças e dos adolescentes, a gente fala sobre o trabalho infantil. O senhor acredita que os estados, nos últimos anos, vêm coibindo essa situação com fiscalizações? Até mesmo a Polícia Federal, às vezes, faz fiscalizações para constatar trabalhos análogos à escravidão, e não só de pessoas já maiores de idade, mas também crianças e adolescentes. De que maneira o trabalho infantil se insere nessa discussão? É preciso ser feito um esforço para aumentar a fiscalização. Para fazer a fiscalização, precisamos de recurso, né? Precisa aumentar. Esse ano tem eleição para os conselhos tutelares, que vai ser muito importante, que vai ser em outubro, e essas pessoas têm uma função muito importante na busca. Entendendo também que de 5 a 14, normalmente é no trabalho rural, onde acontece o trabalho infantil, pequena propriedade, então é um pouco mais difícil de chegar. Então, as grandes indústrias, normalmente a gente viu alguns casos, né, de trabalho análogo a escravo, mas normalmente é difícil de chegar nesse terceirizado, às vezes no quarteirizado. E nos 14 a 17, pequenos comércios, oficinas, então tem que ser um trabalho um pouco mais específico, mais customizado para tirar essas crianças do trabalho infantil. Sempre teve aquela fala, né? Melhor estar trabalhando do que matando e roubando. Essa é uma falácia. É importante que esteja na escola, que esteja com políticas públicas de educação, esportes, lazer. E eu acho que esse novo momento que a gente está passando agora no pós-pandemia é para atacar esses problemas. Agora, o Vitor, e ainda falando sobre o trabalho infantil, é possível fazer uma divisão pelo Brasil? Quais regiões têm mais casos em relação ao trabalho infantil? Se o Norte, se o Nordeste, talvez, ou se até mesmo aqui no Centro-Sul do Brasil isso é mais comum? É possível fazer essa divisão geográfica? É possível, a gente tem esses números no nosso cenário. Nordeste, sim, mas pelo número de crianças, pela população do Sudeste ser maior, ainda é mais aqui, então é Sudeste e Nordeste, muito nas grandes cidades, de novo pela população, e a parte rural, como eu falei para você, dá uma faixa etária um pouco mais nova, né? Evidentemente que dá um pouco menos de volume, mas essa busca, ou nesse aumento agora, da busca do trabalho e da renda pelos adolescentes, é mais na parte urbana. Ô, Vitor, falando sobre a alimentação das crianças, né? A gente vê que por causa desse aumento da pobreza, boa parte das crianças não tem condições básicas de se alimentar. Qual é a saída para isso? A gente vê aqui em São Paulo, a prefeitura tenta fazer um trabalho, principalmente com os moradores de rua, que tem as crianças também, e para dar acesso à alimentação. Mas como que é possível discutir um país se as crianças não têm capacidade, não têm a possibilidade de se alimentar plenamente? Esse é um fato importante, de novo, na volta às escolas, né, que é um ponto onde elas vão ter uma alimentação, e a gente tem projetos, a própria Fundação Abrinq, né, tem um projeto novo no norte da Bahia, muito ligado à alimentação escolar, alimentação de qualidade. Mas, evidentemente, que a gente precisa ter políticas públicas para transferência de renda e crescimento das oportunidades de emprego, políticas sociais para mitigar o problema agora e melhorá-lo, né, terminar, se possível, para frente, né? A inserção no CAD único é muito importante. Agora, sempre o espaço das escolas, a alimentação escolar é muito importante. Vitor, eu queria perguntar para você sobre um outro dado da Fundação Abrinq, claro, com os dados da saúde, mostrando um aumento, praticamente dobrando a mortalidade materna aqui no Brasil nos últimos anos. Por que isso vem acontecendo? Por que isso aconteceu? Tem a ver com a pandemia, e a gente tem que lembrar, né, que a pandemia também deixou pessoas órfãs, né, crianças, adolescentes órfãos, e esse é um outro desafio. O que se faz, né? Como é que se orienta, como é que se coloca na escola? A parte dos órfãos foi o que mais teve legislação, propostas colocadas, né, do acolhimento institucional. E a mortalidade materna, sim, é um impacto impressionante. Já era um dos ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que o Brasil não alcançaria e que explodiu com a Covid, né? A gente tem casos de triplicar o número de mortalidade materna.
Aí é atenção à saúde, não tem jeito, né? Então, o que a gente sempre fala, tem que ter atendimento, tem que pré-natal. A gente entende, né, que o Covid teve um impacto muito grande, mas, de novo, tem que ter um investimento aí em atendimento, né, no SUS, na rede pública, para reduzir esse número. Muito do impacto, né, é a falta de atenção à gestante. E no caso dos órfãos, né, como a gente vinha falando, como que essas crianças são amparadas? Se elas não têm, por exemplo, outros familiares, e muitas vezes os outros familiares não têm nem condição de cuidar de uma criança ou de um adolescente, enfim. Essa é a importância do investimento na assistência social, né? A gente falou do SUAS, né? A legislação já tem uma previsão de como tratar essas crianças e adolescentes, como você disse, na procura de parentes próximos, tem um acolhimento, então tem todo um trajeto, como eu costumo falar assim, não tem bala de prata para a solução dos problemas da criança e do adolescente, né? Tem todo um arcabouço, tem toda uma legislação, tem que ter política pública para poder resolver esse problema. Se a gente teve ampliado esse problema, a gente precisa ampliar também as soluções e as políticas públicas para essas pessoas, até chegando ao ponto, né, como já foi proposto, de uma renda, né, extra para o familiar que estiver cuidando dessas crianças, né? Ô Vitor, nesses mais de 30 anos da atuação da Fundação Abrinq, o que você destacaria para o nosso ouvinte de principal avanço nessa área nos últimos 30 anos aqui no Brasil? E se é possível que ações que são tomadas em outros países possam ser usadas aqui no Brasil também? O Brasil não é para iniciantes, né, Tiago? Como a gente se diz, copiar uma fórmula pronta no Brasil não é simples. Mas, como eu falei para vocês, que a gente iniciou há 33 anos atrás, o trabalho infantil era por volta de entre 8 e 9 milhões de crianças e adolescentes. A gente está 1.700.000, 1.800.000, 2 milhões, precisamos entender esses números pós-pandemia, ou seja, um trabalho foi feito e precisamos continuar a fazer. A mesma coisa, o acesso à educação, às escolas. Hoje em dia se tem o acesso, não se tem o acesso com qualidade, né? Precisamos aumentar o acesso na educação infantil, mas do primeiro ano do fundamental em diante a gente tem o acesso. Temos um problema sério no ensino médio, que a gente já sabe do problema e temos que melhorar, arrumar a solução para isso. Então, tivemos avanços na redução do trabalho infantil, tivemos avanços na educação, precisamos melhorar na saúde, principalmente em relação à mortalidade materna, mas como eu disse para você, quem está nesse setor tem que olhar o copo meio cheio. A gente tem muito trabalho para ser feito, mas tem muito potencial e muita solução para a gente sair desses números ruins que estamos hoje. Vitor Graça, gerente executivo da Fundação Abrinq, conversando conosco aqui na programação da Jovem Pan. Agora, Vitor, você falou sobre o trabalho infantil mais uma vez, né? E, claro, uma coisa é você ter a criança trabalhando em alguma fábrica, em algum lugar assim, alguma tecelagem, como a gente tem muitas vezes aqui no centro de São Paulo, na região central, mas também nós temos simplesmente as crianças em que os pais acabam levando para as ruas para pedir dinheiro em semáforo, para vender algum produto, bala, pano, enfim, né? Eu pergunto, qual é a recomendação para quem passa e a viver essas crianças, se ajuda ou se não ajuda? Muito se fala que se não ajudar, desincentiva esse tipo de trabalho, mas muitas vezes as pessoas ficam com pena, é claro, né? É uma questão social que sensibiliza todo mundo. O que se recomenda? Qual é a possibilidade de não ajudar e, consequentemente, esse tipo de coisa se reduzir, diminuir, no caso aqui em São Paulo, uma cidade grande? É uma situação realmente muito difícil, né? O que se preconiza, o que se diz exatamente, não ajude que você não incentive. E quando a gente estava falando, por exemplo, de conselho tutelar, esse é o caminho, né? Então, eu já fiz isso várias vezes, né? A gente fazer a denúncia, né? E o conselho tutelar não é que ele vai expulsar as pessoas das ruas, mas vai entender qual é a situação. E, por exemplo, porta de saída, cadastrar, vi uma reportagem de vocês, muitas pessoas em São Paulo não estão cadastradas no CadÚnico. Então, ajudar a cadastrar no CadÚnico, colocar dentro do sistema. Então, isso vai ajudar mais do que uma ajuda imediata naquele momento. A gente sabe que é difícil, a gente como ser humano quer ajudar e
principalmente quando tem criança envolvida, né? E aproveitando para dizer, você falou a gente cuida das crianças que estão no Brasil, tá? Então, crianças que têm outras nacionalidades também têm que ter os seus direitos aqui no país. Ô, Vitor, falando sobre a violência nas escolas, né? Claro que a gente não vai entrar em casos específicos, né? Nem é a nossa motivação aqui, mas para falar sobre o problema em si. A Brinq tem alguma cartilha em relação a isso para orientar não só pais, mas também os professores, porque é uma questão muito difícil, você praticamente não tem como coibir a entrada na escola de alguém que queira promover algum ataque. A gente vê uma mobilização poucas vezes vista aqui no Brasil a partir desses últimos casos que nós tivemos. Aqui em São Paulo, tivemos também no sul do país. De que forma é possível começar essa discussão? Que eu acho que é importante, em vez de ficar só falando de propostas, tem que instalar detector de metal na entrada das escolas, é preciso discutir, começar a discutir para que o futuro seja melhor. Esse é um assunto interessante e difícil. A Fundação participa de outros espaços, de coalizões. Estamos visitando, inclusive, a iniciativa aqui de Diadema, muito importante nesse sentido. Não temos ainda uma cartilha, como você disse. Tem outras organizações mais especializadas nisso. A SaferNet, por exemplo, tem uma especialidade em entender que a gente está num momento, quando a gente falou de 30 anos, em que a saúde mental tem que ser tratada, né? Então, o socioemocional dentro da educação, por exemplo, é muito importante. Então, trabalhar, a gente também tem um projeto novo aqui, falar de cultura de paz, né? Então, usando o esporte como uma liga, né, para falar sobre o assunto e trabalhar a saúde emocional das crianças e adolescentes, né? E ainda falando sobre a questão das escolas, não só a questão da segurança, mas a questão da educação. Tem, de novo, todo aquele debate se jogos eletrônicos incentivam esse tipo de coisa, filmes na televisão, no streaming. De que maneira é possível discutir isso também? A influência das escolas, as redes sociais hoje, né? A gente vê muita influência, inclusive pessoas aplaudindo essas ações lamentáveis nas escolas. De que maneira a Brinq trabalha com essa questão do digital, para que isso também não vire algo em que se incentive um ato como esse? Já existem todas as recomendações de tempo de tela, né? Que a gente acha importante não ter, né, nenhum acesso à tela até 2 anos e assim por diante. Mas o que a gente entende é que a gente precisa, por exemplo, incentivar o brincar, né? Isso colocado nas escolas, né? E organizações sociais. Então, por exemplo, a Fundação Brinq lançou, né, você falou de publicação, a gente tem um e-book também disponível para as pessoas sobre o brincar. E aí o brincar pode ser, né, não necessariamente brinquedos eletrônicos, né, mas até o brincar em grupo, a socialização, fazer os brinquedos de recicláveis, colocar todo um aspecto cultural na brincadeira, você envolva essas crianças, tirando naturalmente elas da tela, e a gente tem experiências, a gente inclusive financia experiências aqui em São Paulo, muito interessantes com coletivos, que eu acho que são muito bacanas da gente dizer, brincando na quebrada, né, que a gente tem aqui em São Paulo. Então, melhorar a qualidade da educação e trazer o brincar, que é um direito da criança, e um brincar sem os eletrônicos. Evidentemente que vai ter o acesso, né, evidentemente que vai ter a tela, mas restringir o número de horas por tela e oportunizar, trazer, né, se você trouxer as crianças, né, que eu brincava, né, você mesmo citou há muita gente ficou sem acesso online, mas mesmo quem ficou acesso, não teve essa oportunidade, não se brinca de roda online, né? Então, esse trabalho de desenvolver o brincar é muito importante. Ô Vitor, já te agradecendo mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan, só peço para você deixar o site da Fundação Abrinq para quem quiser outras informações, ter acesso a todos os estudos que nós falamos aqui durante a nossa conversa. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, fadc.org.br, eu sei que às vezes é ruim de ouvir, então Fundação Abrinq no Google é o primeiro que vai aparecer, todos os estudos disponíveis em PDF, podem baixar, e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, também tem o WhatsApp, telefone, e a gente compartilha as informações, os projetos, tudo que a gente puder
para melhorar, para que a sociedade também é parte, né, da solução. É o Estado, a família e a sociedade cuidando das crianças. Sem dúvida. Muito obrigado. Conversamos com o Vitor Graça, que é gerente executivo da Fundação Abrinq, falando sobre os desafios para a educação, desafios das crianças e dos adolescentes aqui no Brasil. A você ouvinte, a você espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.